Por que é tão importante realizar os métodos que Tufte ensina no livro Tufte a Sacerdotisa, ou Tufte a Sacerdotisa, como as pessoas falam? Olá, Beth aqui com vocês, bem-vindos. Nesse vídeo você vai estudar mais um pouquinho, aprofundar sobre Tufte a Sacerdotisa. Se você caiu nesse vídeo aqui, é porque você está pesquisando sobre Tufte. E esse canal aqui, praticamente, a maioria dos meus vídeos é sobre Tufte, a sacerdotisa. E agora, para quem já me acompanha, ou quem chegou aqui no meu vídeo agora, eu parei um tempo de fazer vídeos sobre Tufte, porque a internet estava cheia de pessoas falando sobre Tufte e falando sobre a trança. Então eu resolvi me aprofundar mais no estudo, porque tinha muitos comentários negativos, né? Falando, você não sabe sobre Tufte, fica falando. Também outras pessoas falavam assim, o seu conhecimento é muito raso, você não sabe se aprofundar. Gente, quem está estudando Tufte sabe que é um assunto muito profundo. Transurf, reality transurf, não é um assunto que você, em uma semana, você vai aprender todas as técnicas, os métodos, principalmente em Tufte, é onde Vadinzila coloca todos os métodos e as técnicas de transurf no livro Tufte a Sacerdotisa. Então eu parei de gravar alguns vídeos e agora resolvi voltar de novo, mas eu vou terminar de fazer o vídeo do livro Tufte a Sacerdotisa. Eu creio que vai ser esse vídeo e outro. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre os métodos de Tufte, que são 9 métodos. Vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas para quem quiser estudar, quem não tem o livro e quer estudar, esse vídeo aqui ele vai ser para as pessoas que querem estudar os métodos de Tufte. E o que eu aprendi sobre Tufte? Eu achava que eu sabia sobre espiritualidade. E estudando Tufte, eu descobri uma espiritualidade mais simples, profunda, em que a espiritualidade não está fora, ela está dentro. E também alguns métodos são muito bons para a gente que está estudando o despertar da consciência também. E eu vou dar uns exemplos aqui bem na prática que eu passei essa semana. A minha vida está muito atribulada, então eu me percebi que eu estava, já estava dormindo. Apesar de saber todas as técnicas, eu estava no modo sonâmbulo. Estava no módulo automático, no piloto automático. Sabe quando você está com tantos problemas para resolver e não sabe a solução e fica pensando como, e você fica no piloto automático? Eu fui resolver umas coisas, fui fazer uns exames e aí tinha que ir em jejum. Então eu fui e fiz os exames e depois eu fui tomar um café lá na área onde tem um café da manhã lá nesse hospital. E eu pedi um lanche e quando veio outro lanche que eu não tinha pedido e mesmo assim eu comi. Eu estava tão assim no piloto automático que quando eu terminei de comer o lanche que eu percebi que não era aquilo que eu tinha pedido. A moça trocou o meu pedido e mesmo assim eu mandei informação para o meu cérebro que eu tinha comido aquilo que eu pedi. E eu só me dei conta quando eu paguei, que foi um valor maior do que eu tinha pedido. E o que eu tinha pedido dava um valor menor. Então, aí depois eu fiquei pensando assim, eu não pedi isso, mas eu acabei comendo porque eu estava no piloto automático. Tá vendo? Por isso que em Tufte ela fala acorda, quando você tem que acordar. Foi fazer alguma coisa, deu um gatilho externo ou interno, você tem que acordar e tem que ficar acordado sem ficar no piloto automático. Então, vamos lá. Fiz um desenho aqui para explicar sobre o método de método da trança com método de fluxo. Vou ensinar também, vou ensinar vários métodos que está no livro Tufte a Sacerdotisa. Esse livro aqui, para quem estuda, quem está acompanhando, esse livro aqui, Tufte a Sacerdotisa. E ela fala assim,
Por que é tão importante realizar os métodos descritos aqui? Porque os métodos liberam você do roteiro, dão vida ao filme e instalam respostas automáticas e úteis. Então, você estudando os métodos, você vai ter as respostas automáticas para as coisas que você está passando na sua vida. Então, vamos lá. O primeiro método é o método do despertar. E o que vem a ser esse método do despertar? Fico olhando para cá porque fica dando reflexo no meu óculos. Método despertar. O que vem a ser o método despertar? Primeiro, você acorda. No momento em que algo acontece, antes de fazer qualquer coisa, você acorda. Então, como eu falei, você for fazer alguma coisa, você vê se você está presente. Né? Exemplos de gatilho externos. Você se encontrou com alguém lhe perguntou algo, aconteceu algo próximo. Não importa o que, qualquer som, movimento, qualquer coisa que tenha atraído e envolvido você anteriormente. Assim que algo acontecer, concentre sua atenção nisso imediatamente, mas não perca o controle de seu foco, mantenha-o no centro, né? Como eu expliquei, vai fazer alguma coisa, se mantenha presente, para você não ficar no modo sonâmbulo. Exemplo de gatilhos. Gatilhos internos. E o que é que vem a ser os gatilhos internos? Você está planejando ir a algum lugar, fazer algo ou conversar com alguém. Antes de agir, traga sua atenção para o centro de consciência. É importante fazer isso com antecedência, porque depois de agir será tarde demais. Você simplesmente descobrirá que primeiro adormeceu, depois acordou e percebeu que estava dormindo. Né? Foi o que aconteceu quando eu pedi o lanche. Eu vi que eu estava dormindo, eu estava tão nos meus pensamentos que eu estava dormindo. Depois que eu percebi que eu estava dormindo, né? Primeiro, depois você descobrirá que adormeceu, depois acordou e percebeu que estava dormindo. Eu estava dormindo, então esse é o primeiro método do despertar. Método de iluminação do quadro. E o que vem a ser o método de iluminação do quadro? Pegue-se sendo afetado por um dos gatilhos. Acorde e eu me vejo e vejo a realidade. Ative a trança sem soltar a sensação dela. Componha a realidade que você deseja. Então, você se pegou num gatilho que você quer que aconteça alguma coisa na sua vida. Então, eu me vejo e vejo a realidade. Ativa a trança, solta a sensação dela, compõe a realidade que você deseja. Abandone a sensação da trança. Se o evento for significativo, repita a iluminação várias vezes. Ou seja, se você quer que um determinado evento aconteça na sua vida, ilumine o quadro com a trança várias vezes ao dia, né? Não tem problema se você iluminar o quadro várias vezes ao dia, porque se ele for muito importante. Agora, se ele for uma coisa mais para frente, você pode iluminar uma vez por dia, uma vez à noite, uma vez de manhã, mas se for importante, você pode, ele fala assim, ó, se o evento for significativo, repita a iluminação várias vezes. Então, repita a iluminação do quadro várias vezes, né? Da mesma forma que você rastreou a sua atenção, agora acompanhe o quadro iminente. Aqui existem três gatilhos. Expectativa. É provável que algo aconteça. Você está esperando por algo. Intenção. Você pretende ir a algum lugar ou fazer alguma coisa. E o problema? Aconteceu algo que precisa ser resolvido. Então, esses são 3 gatilhos que você vai ter antes que esse evento que você iluminou com a trança aconteça. O método de iluminação de quadros é um exercício de desenvolvimento de metapotência e, ao mesmo tempo, um meio de compor a realidade que deseja. Siga o método de iluminação com calma e naturalidade. Use pensamentos, palavras, visualização, o que funciona melhor para você, ou seja, você for iluminar o quadro com a sua trança, for iluminar o quadro, então você, para dar mais potencializar o seu quadro, para o seu evento
se concretizar mais rápido, você tem que fazer usar pensamentos, palavras e visualização, né? O tipo mais eficaz de iluminação é a visualização. Então, você tem que visualizar o quadro quando você for iluminar ele com a trança. A trança com fluxo. Essa trança com fluxo, eu vou explicar com esse desenho aqui. O que é essa trança com fluxo? Inspire e, ao expirar, imagine a flecha movendo-se em um ângulo distante de suas costas. Agora a trança está ativada. Sem deixar de lado a sensação da trança, componha uma imagem de sua realidade. Ao mesmo tempo, certifique-se de estar respirando livremente. Sem perder o sentido da trança, inspire e, na expiração, envie a flecha bruscamente para uma posição vertical descendente, acionando ambos os fluxos de energia, permanecendo atento ao movimento dos fluxos de energia que sobem e descem. Diga a seguinte forma de pensamento para si mesmo em voz alta. Então, você ativou a trança, né? Você ativou a trança, então você vai imaginar fluxo de energia subindo e descendo. E quando você percebeu que a sua trança está ativa, você vai falar assim, ó, minha intenção está sendo realizada. Então, viu que a sua trança está ativada, então você vai imaginar fluxo de energia subindo e descendo. E você vai falar, minha intenção está sendo realizada. Esse é o método trança com métodos de fluxo. Minha intenção está sendo realizada. Quando você ativou a trança, sentiu o fluxo subindo e descendo nas suas costas, você vai dar esse comando. Minha intenção está sendo realizada, que é o que você quer, o evento que você quer que aconteça. Minha intenção está sendo realizada. Método de vantagem. Pegue-se no gatilho de não aceitação. Acorde, eu me vejo e vejo a realidade. Pergunte-se a si mesmo, qual é a vantagem nisso? Se uma resposta vier até você, aceite-a e aproveite. Se nenhuma resposta vier a você, tente aceitar a ideia de vantagem de qualquer maneira. Todo acontecimento ou situação, seja qual for sua natureza, tem um lado positivo e um lado negativo. Esse é o método de vantagem. Como resultado, como sempre, você estraga a sua própria vida e a vida das outras pessoas ao seu redor. Então ele fala assim, ó, se você não se ligar na sua intuição, se você tudo achar que é difícil, então ela fala que você mesmo estraga a sua vida e estraga a vida das pessoas que estão ao redor, né? E aí ela fala sobre o script. O script não está tentando causar nenhum dano a você, porque infligir danos requer energia. O roteiro sempre segue o caminho de menor resistência, mas você dá uma reação instintiva e de não aceitação devido ao seu caráter desagradável, sua propensão à negatividade e seu hábito de autoproteção, sua opinião elevada sobre si mesmo ou mesmo apenas porque nada está acontecendo do seu jeito. Como resultado, como sempre, você estraga a sua própria vida e a vida das pessoas ao seu redor. Mais do que isso, o script funciona para atingir seu objetivo se você definir uma meta. Quando você compõe sua própria realidade, o roteiro se alinha de acordo com a sua composição, mesmo que não pareça para você que seja este o caso. Mas você sempre insiste que tudo deve ocorrer exatamente de acordo com o seu plano, e assim obstrui a implementação do plano. Adote e integre um princípio simples. Busque a vantagem em tudo. Literalmente, busque a vantagem. Ou seja, esse é um método que ele é um dos mais fáceis para você colocar na sua vida. Deu alguma coisa, então ele dá esses 3 passos, né? Deu alguma coisa errada, você tem que praticar a aceitação. Pegue-se no gatilho de aceitação, então você tem que aceitar e procurar a vantagem. O seguinte método é: pegue o momento do gatilho de controle. Acorde, eu me vejo e vejo a realidade. Pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo, sentindo que o primeiro ditame está lhe dizendo. Se uma resposta vier até você, diga. Se nenhuma resposta vier, você compõe o quadro da meta e tente seguir novamente.
Sendo dotado de autoconsciência, você está constantemente fazendo a pergunta como. E então você invoca toda uma estratégia para alcançar o que deseja. Sim, nos momentos em que você faz essa pergunta, sua autoconsciência desperta, mas atrapalha porque em sua mente, em vez de manter a visão do objetivo, você se concentra em suas próprias ideias tolas de como alcançá-lo. Você estraga tudo insistindo em fazer as coisas do seu jeito. Então, esse aqui, como seguir o fluxo do roteiro, né? O script, como seguir o script. Ele fala aqui que você sempre fica perguntando como, então você estraga o roteiro que está programado. Você tem que se concentrar no seu objetivo final, na meta, né? Na meta final. O que você deve ter em mente não é o curso específico de eventos ou comportamento das pessoas, ações, mas o resultado final, a estrutura da meta. Você deve observar a si mesmo e onde colocar a sua atenção, para evitar que isso aconteça. O método da imagem. Assim que perceber que deseja algo de alguém, acorde e fique em frente ao espelho. O que você precisa fazer para que o reflexo o encontre no meio do caminho? Dê o primeiro passo. Dê aos outros o que você gostaria de receber. Aí aqui a gente chega ao ponto de que sabemos que o mundo é um espelho. Então ele só devolve para a gente o que a gente reflete no outro, né? Ponto final. O mundo sendo reflexo, ou o mundo sendo um espelho, então ele vai refletir o que a gente está mandando para o mundo, certo? Então ele fala assim, o método da imagem. Pegue-se pensando, eu quero que outra pessoa me dê algo. Esteja totalmente presente, querer é inútil. Você tem que dar. Pergunte-se a si mesmo, o que eu posso dar que seja igual? Se encontrar algo parecido, dê agora e desista na frente. Se você não encontrar algo semelhante, apenas dê de qualquer maneira. Use a tabela para compor a imagem desejada. Ou seja, tem uma tabelinha aqui que é você desejou amor para a pessoa, vai voltar amor. Você desejou ódio, vai voltar ódio. Então é um reflexo. Essa daqui também ela é muito fácil de fazer, né, de entender. Simplesmente alinhe todos os seus pensamentos e ações com um sinal de mais depois deles. Todos os seus me dê, ter, é um sinal de menos, depois deles não funcionam, ou cria o efeito oposto. Na mesma forma, todos os seus pensamentos e ações negativas voltam para você como um bumerangue. Então, no livro Reality Transurf também tem sobre os bumerangue, né? Que a vida é um bumerangue. Ela vai, mas ela vai voltar. O método de reflexão. Em um espelho tridimensional, o sujeito e o reflexo estão conectados. Então imagine um espelho tridimensional. Então o que isso nos dá? Isso significa que a imagem que você cria pode se tornar um reflexo e o reflexo pode fluir para o assunto. Em outras palavras, você pode transformar um reflexo em um sujeito fingindo que tem algo que não tem, ou que é alguém que ainda não se tornou. Por exemplo, você tem sua própria casa. Você passeia pelas lojas procurando móveis e itens para decorar o interior como se já estivesse uma casa. Ou você pode querer ser rico. Você olha para as coisas caras, carros, iates, spas. Permita que a riqueza entre em sua vida. Ou você quer se tornar uma estrela em alguma área ou outra. Comporte-se como se você já fosse uma estrela. Viva essa vida, pelo menos por enquanto, em sua imaginação. Aí aqui a gente já sabe que é um ser para ter. Então você tem que imaginar que você já é. Esse é o método de reflexão. Você só reflete aquilo que você quer ser. Não se preocupe, pois pode parecer um jogo ou auto-engano. Se você for sério em sua abordagem do jogo, a realidade será forçada a levá-lo a sério. Afinal, é um espelho. Sua tarefa é estar presente e sentir agora como você se sentiria se já tivesse o que deseja, ou já fosse a pessoa que gostaria de ser.
Finja e viva fingindo. E faz de conta, mas não é brincadeira. Sem brincadeiras, viu? Gradualmente, a imagem da realidade se sintonizará com o seu faz de conta. A realidade adora criar ilusões, mas não suporta ser alimentada com elas. Ele encontrará uma maneira de transformar a ilusão que você criou em realidade. Pegue-se pensando, eu quero algo ou ser alguém. Torne-se totalmente presente. Querer é inútil, você tem que começar a compor. Finge e comporte-se como se já estivesse alcançado o que deseja. O que você imita é o que você obtém. Quem você finge ser é quem você se tornará. Viva-o em seus pensamentos, no espaço virtual e sempre que possível em suas ações na realidade, até que acredite totalmente na ilusão que criou. Assim que você acreditar nisso, a realidade também acreditará. Existem apenas duas condições necessárias. A primeira é levar o jogo a sério. A segunda é jogar o jogo de forma consistente. Olha, então ele fala aqui, ó. Existem duas condições necessárias. A primeira, levar o jogo a sério. E a segunda, jogar o jogo de forma consistente. E com isso, a gente entra no 8º método. Método de sincronização do design. Você. Método de sincronização de design. Você é criado de acordo com seu padrão de DNA e o design em questão localizado no espaço da informação. Você pode ajustar. O design pode mudar para melhor ou para pior, dependendo da sua condição. Condição refere-se ao seu senso de identidade que você realmente é. Sua condição é mais do que um humor passageiro, é seu senso de identidade. Assim, independente dos parâmetros iniciais do design, você pode passar de um queridinho do destino a um pirralho pouco atraente, ou ao contrário, de um patinho feio ao favorito de todos. Então, esse daqui é como você sair, né, da sua vida para uma vida bem melhor. Então, ele dá os passos aqui. Aqui, ó. Neste momento, a sua condição sincroniza com o design e o design é ajustado. Isso significa que você está ocupando um novo manequim. Isso aqui é como ocupar um novo manequim. Você mudará para uma condição genuína em vez de imitada. Quando começar a ver a confirmação de que a técnica realmente funciona, é por isso que eu recomendo fortemente que você sempre preste atenção especial a qualquer mudança que perceba. Assim que perceber uma mudança, ative imediatamente a trança e saboreie sua conquista, saboreando cada detalhe. Em uma condição genuína, suas formas de pensamento são transformadas em marcadores de pensamentos. A cada dia chego mais perto de alcançar meu objetivo. Realmente, eu faço tudo de forma brilhante. Meu profissionalismo está crescendo. Eu realmente estou ficando fisicamente mais apto. Eu realmente me tornei uma pessoa mais charmosa e atraente. Então, esses são os marcadores de pensamento que você tem que falar quando você estiver criando um novo manequim, um novo você. Os marcadores de pensamentos são a confirmação do fato de que as mudanças podem ocorrer. Realize todas as 3 ações, separadamente ou simultaneamente. Observe cuidadosamente e agarre avidamente qualquer confirmação de seu sucesso. Assim que perceber um sinal de sucesso, ative a trança e consolide a mudança com o marcador de pensamento. As formas de pensamento desencadeiam uma nova realidade, marcadores de pensamento ajuste o design. E chegamos ao nono método ação passeio integrado. Compondo uma nova realidade, você mesmo dentro dela. Então, para você compor uma realidade, você tem que se ver dentro dela, não em terceira pessoa. Você tem que estar dentro da realidade que você quer. Você não pode se ver lá dentro, você tem que estar lá dentro. Né? Finja que já vive nessa realidade que já é o seu novo eu. É claro, cria esse novo eu, abane a centelha do Criador. É sobre isso que falamos anteriormente. É o que você é capaz de fazer dentro do filme. Impulsionar o próximo quadro, impulsionar a si mesmo por dentro. Leve tudo a sério.
Pratique consistentemente e por um período de tempo relativamente longo. Sempre. Então, um rolo de filme por vez, uma reflexão por vez, seu manequim e sua vida começarão a mudar. Você verá a mudança disso, não há dúvida. Então, aqui chegamos ao último método de Tuffet, a sacerdotisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis fazer só um vídeo para quando as pessoas quiserem saber sobre os métodos de Tuffet, vir nesse vídeo aqui e assistir ele todinho. E aqui embaixo eu vou deixar um link de um e-book que eu fiz. Se você quiser adquirir ele, eu peguei todo um compilado do livro e eu fiz um e-book. Se você quiser adquirir ele, só clicar aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Se você gostou, deixa seus comentários aqui pra mim e deixa seu like aí pra mim, pra esse vídeo chegar a mais pessoas que querem saber sobre os métodos de Tuffet.